nobres vassalos, eu sou Lukavich Possalski, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui farei uma coisa um pouco diferente porque eu acho que vai ser necessário, eu também não esperava que isso fosse necessário tão cedo, mas é um tema importante para se tratar, principalmente por causa dos novos inscritos ou pessoas que talvez não tenham entendido direito ainda o lance do canal. Sim, tem gente que não entendeu direito e eu acho que às vezes não é nem culpa da pessoa, porque o canal é uma coisa contínua durante o tempo e apesar disso, dele ser contínuo ao longo do tempo, ele... Sim, se a pessoa chega muito em um momento ou em outro, ela pode simplesmente não pegar a linha certa do tempo. Ou não entender algumas coisas. Então, vamos lá, porque esse vídeo é importante. É sobre como funciona o conteúdo do canal aqui, o que significam os vídeos bases, o que significam os vídeos mais avançados. E vamos lá, porque todas as explicações são necessárias. Primeira delas, eu fiz esse canal há uns 3 anos atrás, e eu falei isso muito na época, porém acho que demorou para aparecer de verdade, ou talvez algumas pessoas não tenham entendido ou tenha se perdido com o tempo isso. O meu canal aqui é focado sobre coisas medievais. Acho que é um pouco óbvio, né, talvez. Mas sim, estrito sensu, ele é sobre coisas medievais, ou coisas neo-medievais, ou comparações entre o que é medieval e o que é neo, ou sobre como fazer coisas medievais, seja com as facilidades modernas ou no estilo antigo. Ele é sobre coisas medievais. E por que isso é importante para vocês entenderem? Porque basicamente é o seguinte, todas as referências que eu pego aqui são referências para falar sobre o período medieval. Então, eu falo algumas coisas sobre antes da Idade Média? Falo. Falo algumas coisas sobre depois da Idade Média? Falo, mas falo para poder entender um contexto da Idade Média. Então, por exemplo, eu não vou me aprofundar muito sobre o que aconteceu antes da Idade Média, se isso não for necessário para entender o que aconteceu na Idade Média. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Ah, mas não sei o que, tal território antes de Roma pertenceu a outro povo e não sei o que, e antes não havia gene romano em tal território. Ou tal território, depois da Idade Média, que nem a Rússia, passou a falar língua eslava e passou a ser um país eslavo. Porque passou a falar língua eslava e compartilhar da cultura eslava. Então, quando eu falo que a Rússia não é eslava, por exemplo, ou que os povos ibéricos são latinos romanos, é por causa disso. Quando entrou na Idade Média, eles já tinham sido mesclados aos romanos quando a Idade Média começou. Então, por isso eu falo que são povos latinos. Ou, por exemplo, a Rússia. Quando começou a Idade Média, a Rússia começou como um povo nórdico e não como um povo eslavo. Então, isso fica como base para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Essa é a primeira base importante. Eu falo reverente ao período medieval. Então, coisas que aconteceram no antes ou no depois, se não servirem de base para entender o que aconteceu no período, muitas vezes eu não falo. Porque não há necessidade de se falar, porque não há necessidade para entender o que se passou no período, assim. Se não há. Então, basicamente é isso, cara. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu não sou um historiador. Sim, apesar de eu gostar muito de estudar história por hobby, ou por motivos que eu gosto, coisa assim, eu não sou formado em história. Eu não tenho credencial de historiador em nenhum instituto ou coisa assim. Eu não sou um profissional de estudar história. Eu sou publicitário. Sim, meu trabalho hoje... Eu trabalho ainda, sim. Eu não sou só youtuber. E não, o YouTube não me sustenta, pelo menos não hoje. Não sei se um dia vai, mas a ideia não é me sustentar a partir dele. Como eu mesmo já falei muitas vezes antes, esse canal, a ideia é ser uma propaganda de outros produtos e serviços que eu vou fazer, e não ser uma fonte de lucro em si. Apesar da monetização eu no máximo vou reinvestir no canal, mesmo porque até agora, todo esse tempo de monetização ainda não deu $10. Então, pra vocês entenderem, não dá lucro. Não dá lucro fazer isso, tipo, um lucro absurdo que dá pra me sustentar e ficar rico. Talvez alguns youtubers que tenham milhões e milhões de seguidores possam se dar esse luxo, mas eu não. Mas assim, eu sou publicitário. Eu trabalho com publicidade. Eu sou formado em publicidade. Eu fiz curso de economia antes de me formar em publicidade. Eu não cheguei a me formar em economia nem contabilidade, mas eu fiz faculdade tanto de economia quanto de contabilidade antes. Então o que eu sei de matéria acadêmica são essas coisas: publicidade, economia e contabilidade. Não, eu não sou historiador. E uma coisa que eu sempre deixei clara no canal, e eu vou deixar de novo aqui nesse vídeo, é que assim, velho, isso é um canal para quem gosta do assunto, para quem gosta, se interessa em estudar pelo assunto como um hobby, ou até para pegar algum insight, alguma coisa assim, mas isso aqui não é uma fonte de conteúdo acadêmica. Então, muitas vezes vocês falam: "Ah, da onde você tirou essa fonte? Ah, não sei o quê". Cara, eu realmente tento pegar a fonte, sim, para não ficar uma coisa só jogada do eu sei. Eu realmente tenho que estudar fonte, mas assim, eu não vou fazer uma pesquisa bibliográfica para ter certeza que essa fonte é exatamente isso ou é exatamente aquilo. Lógico, eu não vou pegar uma coisa absurda que uma frase de um cara gritando algo absurdo, mas eu também não vou fazer todo o trabalho bibliográfico de um pesquisador acadêmico só para fazer um conteúdo de YouTube e postar ele aqui de forma bibliográfica acadêmica também.
Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque não é necessário, muitas vezes. Porque o intuito aqui não é acadêmico. Porque aqui não há nenhum intuito acadêmico nesse canal. Então, se vocês se preocupam com coisas acadêmicas, vocês não estão procurando o lugar certo, se a preocupação de vocês é coisa acadêmica. Essa é a segunda coisa. Tipo, eu não sou um historiador. Então, não procurem minhas referências como coisas acadêmicas. Enfim, outra coisa importante que eu vejo muito aqui, acho que o povo não entendeu direito. Mas eu vou explicar todo o meu intuito por ter feito isso, como talvez o YouTube ou a forma nova dele colocar os vídeos acabou meio que destruindo esse pequeno esforço que eu fiz para tentar manter as coisas organizadas e lineares e enfim. Como vocês podem ver, eu tenho vídeos bases, tipo sobre os 5 povos europeus, sobre os povos latinos, sobre os povos germânicos, sobre os povos eslavos, sobre os povos celtas, sobre os povos nórdicos. Eu criei esses 5 vídeos para usar de base para explicar outros conteúdos. Ou seja, isso significa que esses vídeos foram criados meramente para vocês entenderem uma base de onde eu estou saindo para as outras explicações. Ou seja, foi criado para ser base. Ele não foi criado para ser uma coisa completa, não foi criado para ser uma coisa profunda, não foi criado para levar discussões aprofundadas, não foi criado... Por exemplo, o básico sobre os povos germânicos. Eu não vou ficar explicando a diferença entre teuto e godo no básico dos povos germânicos, porque não tem a menor coerência falar sobre isso nesse vídeo. Uma vez que, velho, não é o que vai fazer diferença no mundo isso aí. Depois o cara que já viu esse vídeo pode se aprofundar vendo esses outros vídeos. Um vídeo sobre os godos, um vídeo sobre os teutos, um vídeo sobre os teutônicos, explicando por que eles são teutos e não sei o que. Qual que é a diferença entre um e outro. Uma característica avançada do paganismo, um estudo mais recente. Ou semelhança entre o paganismo germânico e o paganismo eslavo. Velho, não adianta falar isso num vídeo só. Primeiro porque, se eu fizesse isso, o vídeo teria 2 horas. E ninguém ia ter paciência pra ver inteiro. Primeira coisa é essa. A segunda, colocando nesse formato assim, quem já sabe sobre o assunto e não está interessado de ver da base de onde eu parti, pode simplesmente pegar o vídeo mais avançado e ver. Enquanto quem não sabe pode pegar a base e ver primeiro e depois ver o outro. A ideia era mais ou menos essa, né? Então, tipo, esses vídeos bases, eles não são super completos. Eles não vão explicar o porquê que o DNA de Portugal tem tantos % de sangue visigodo. Não, esses vídeos não são para isso. Eles são para explicar características básicas, para entender uma base, para poder sair desse ponto e poder estudar pontos mais avançados. E poder vocês entenderem pontos mais avançados, poderem sair desses pontos básicos. A ideia é essa, e unicamente essa. E essa era a ideia dos vídeos. Tanto que no começo eu tinha criado playlists para esses vídeos, para poder sair do básico, a pessoa ir entendendo e depois ir até o mais avançado. E poder chegar lá, caso ela não soubesse absolutamente nada sobre o assunto quando chegasse no canal, ela pudesse ver e deixar de ser crua no assunto. Então a ideia era mais ou menos essa, só que o YouTube meio que acabou com as playlists. Meio que mudou muito de formato e meio que passou a divulgar só vídeo recente. Então isso acabou matando muito o canal. E assim... E ele também bloqueou meu acesso a conteúdos muito antigos, para poder atualizar eles. Por exemplo, tem muito vídeo meu que, se eu pesquisar no Google ou no YouTube, pode ser que eu ache. Mas, se eu procurar no canal, para poder fazer uma edição nele, por exemplo, alterar um link, colocar um link lá, olha, se você não viu tal conteúdo, veja esse, nesse canto tá melhor explicado. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo fazer isso. Agora, isso aí é uma explicação sobre os vídeos base, sobre as bases que eram aqui no canal. A base, você entende um vídeo base para você ir atrás de um vídeo mais complexo. Terceira coisa, e essa é bem importante, eu não sei de tudo. Eu sou um Harris mortal, eu não sei de tudo. Então, muito provavelmente eu posso errar um conteúdo e depois trazer. Depois que eu descobrir que eu errei, trazer uma resposta mais correta. E assim como eu não sei de tudo, existem conhecimentos que estão em aberto. Então, esses conhecimentos em aberto, eu vou ter que trazer mais de uma versão, muitas vezes. Quando eu trouxe o vídeo base, muitas vezes eu trouxe a versão base do conhecimento que eu utilizei. Então, pode ser até que existam outras versões, mas aquela foi a base que eu segui para ir atrás das outras coisas. E eu não sei de tudo, eu posso trazer alguma correção no futuro. Quantas vezes eu não trouxe correções aqui, para quem acompanha mais tempo o canal? Quantas vezes eu não trouxe várias correções? E sim, isso é normal, eu sei. E realmente é mesmo, porque eu não sei de tudo. Ou às vezes, quantas vezes não foram tipo que eu falei, eu não sei essa informação agora, eu vou pesquisar, e depois eu fiz outro vídeo trazendo ela. E isso é uma prática casualmente comum, porque assim, se eu tivesse que saber de tudo sobre determinado assunto para poder vir falar dele para vocês aqui, teria um assunto que talvez eu nunca viesse a falar com vocês. Porque simplesmente não dá para saber de tudo sobre ele. Ou dá, mas eu não consegui ainda. Mas eu não me acho dono 100% da razão. Apenas estou trazendo algumas visões para cá. E se vocês discordam, continuem a discordar. Mas, por exemplo, o que eu acho bizarro é o cara vir no básico sobre os povos latinos ou sobre os 5 povos europeus e falar: mas Portugal tem tantos % de DNA visigodo. Ou mas os russos são eslavos sim, porque eles falam
língua eslava. Se vocês querem discutir complexidade, vamos discutir complexidade nos vídeos sobre as complexidades, né? Não no vídeo básico. Não, eu posso até estar errado, posso até fazer um vídeo mais elaborado, errado. Ou faltando alguma visão. E eu até entendo se vocês vierem corrigir nesse vídeo, porque aí cabe a crítica, né? Agora, num vídeo base, que é meramente para explicar para um leigo que nunca falou sobre o assunto, ou que pelo menos essa seria a intenção, ou explicar de onde eu tirei como base tais coisas, não tem sentido. Além disso, vocês podem ver que tem vídeo sobre luta e sobre fazer as coisas. Sim, tem, e tem muitos. A princípio eu me inspirei no canal pra fazer essas coisas aí, para poder ensinar luta e poder ensinar a fazer coisas. A ideia inicial do canal era essa apenas. Mas primeiro, eu percebi que assim, em função de problemas de tempo e outras coisas, eu nunca ia conseguir fazer o volume necessário de vídeo para atingir vocês. Para vocês poderem ter um contato legal com assim. Sem falar que muitas vezes eu poderia postar sobre tais coisas como fazer e não ter explicação do que é, para que serve. Então, ele meio que evoluiu, chegou nesse formato por isso. Por causa dessas bases e coisas assim também. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui nessas explicações. Então, gente, vocês estão curtindo o canal, continuem curtindo, continuem seguindo. Se vocês gostam dos assuntos que eu falo, continuem vendo, falando, comentando, respondendo. Se vocês discordam sobre alguma coisa, continuem falando aí. Só que, por favor, vamos tomar esse cuidado. E por favor, gente, se vocês caíram num vídeo avançado e não viram o vídeo base, procurem o vídeo base dele. Muitas vezes, no vídeo base já tem a própria resposta daquilo que você pergunta, ou algum vídeo anterior na sequência do assunto. Eu sei, tá uma bosta, fica confuso, ainda mais no formato YouTube. Eu até entendo vocês se não conseguirem achar, mas assim, por favor, vamos tentar fazer isso. E sei lá, né? Eu vou tocar o canal aqui pra frente, continuar seguindo. Espero que vocês continuem gostando do conteúdo. Eu sei que sempre vai haver novos inscritos e sempre vai ter que haver novas explicações pra eles, porque ninguém nasce sabendo. E por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Grande abraço a todos vocês aí. Like se gostou e falou.